Eu quero falar sobre liderança autocrática, ou seja, é aquela liderança em que se a pessoa ou se alguém discorda dele, ele vai achar que está errado, né? Você não pode discordar do líder, não pode discordar do pastor. Quem já ouviu falar em autocracia? Quem já ouviu falar nisso? Algumas pessoas já ouviram falar. Você não pode discordar da pessoa que ele fica aborrecido. E muitas vezes esse tema é atribuído ao pastor da igreja. As pessoas dizem que ele é autocrata, que ele pensa que ele é a voz de Deus e que ele não aceita ser criticado ou discutir um assunto. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos 15 e o versículo 1. Se você encontrou, diz amém. Amém. Você que não encontrou e está procurando, e você que já encontrou, diga comigo assim: autocrítica, ou melhor, autocracia. É quando você discorda do líder. Diga, é quando você discorda do líder. E o líder diz que você está discordando de Deus. O pastor fala algo e você diz, não, eu penso que não é assim. Aí o pastor diz, você está discordando de Deus. Vamos lá? Atos 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judeia, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Para um pouquinho. Houve não pequena discussão. Diga comigo, discussão. Foi uma discussão pequena ou foi grande? Grande. Irmão, uma pequena discussão é, não, eu concordo com não, tá. Grande discussão é, não é assim, é desse jeito, não é daquele, não é assim, é assim. Isso é grande discussão, os ânimos se alteram. E quando os ânimos se alteraram, chegaram à conclusão que Paulo e Barnabé, quem era Paulo? Era um apóstolo também. Mas as pessoas estavam discutindo com Paulo, dizendo, você está achando que sabe tudo. Não é assim. Se não circuncidar, não vai para o céu. O que era circuncidar? Cortar a pele do... Bom, você já entendeu. Cortar a pele fora. Estavam dizendo que tinha que cortar. E Paulo dizia, não precisa mais cortar. Mas a discussão foi tão grande que Paulo, Barnabé e alguns daqueles falaram, então vamos lá para Jerusalém para ver o que os apóstolos originais falam. Porque Paulo não era dos originais, né? Vamos lá, Atos 15, você está? Versículo 28. Depois que eles discutem, olha só. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem a quem? E a nós. A nós quem? Os apóstolos. Inclusive Paulo e também o irmão Barnabé. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Se você continuar lendo, você vai ver que este parecer foi agradável a todos, porque pareceu bem ao Espírito Santo. Então os irmãos se reuniram com os apóstolos e chegaram nessa conclusão: não precisa circuncidar, não precisa. Pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. Ninguém mais precisa circuncidar.
Então ninguém mais vai comer carne sacrificada a ídolos, né? Você vai numa festinha por aí, festinha julina, e lá todos aqueles bolos são sacrificados ao Santo João, em oferta ao santo fulano de tal. E aí você vai comer aqueles produtos. Aqui está dizendo que pareceu bem que não se faça isso, certo? O frango que é vendido lá, a costela que é vendida lá, tudo é consagrada a santos. E aqui está dizendo que não é bom que se faça isso. Não é para comer carne com sangue, ou carne sufocada. Tem gente que gosta de morcilha, aquela linguiça de sangue. Aqui está dizendo que não é para comer o sangue dos animais. Pareceu bem, mas circuncidar, cortar lá não precisa mais. Mas agora Paulo e Barnabé voltam com a notícia lá para os irmãos, mas aqueles que diziam que tinha que circuncidar, eles continuam dizendo, tem que circuncidar sim, não importa o que falaram. Ou seja, não reconheceram a autoridade primeiro do apóstolo Paulo, depois não reconheceram a autoridade dada aos apóstolos originais. Então, quando você for discutir com o seu pastor, ou discordar do seu líder, do departamento, algo que ele traz para você, porque você aprendeu de um jeito, ou você pensa de outro, essa discussão ela tem que estar firmada na palavra de Deus. Você tem que dizer, o que a palavra de Deus diz? Diga comigo, o que a palavra de Deus diz? Irmão, porque senão nós podemos cair numa armadilha de Satanás. Não, mas é que eu penso, e o que eu penso não me leva para o céu. O que me leva para o céu é eu andar em conformidade com a sua palavra. Se você perguntar para mim, pastor, qual é a diferença comer morcilha ou comer uma linguiça normal? Pode comer a linguiça ali e não pode comer o sangue, por quê? Irmão, se Deus falou não é para comer, pronto, está resolvido, não como, acabou. Os irmãos estão entendendo? Então o que eu penso, porque eu acho que para mim, irmão, comer o sangue para mim não muda nada, mas Deus diz que não é para fazer. Então o que eu penso, quando eu vou discutir com o líder, com aquele que Deus colocou na minha frente, tem que estar em conformidade com a palavra. Não, mas a palavra diz assim, meu pastor. E aí o teu pastor vai dizer, mas diz assim. E você vai, não, mas a palavra diz assim. Se você não puder dizer, a palavra diz assim, você tem que aceitar o que a palavra diz. Então, essa autocrática, às vezes ela está certa. O pastor, ele não pode concordar com a palavra errada que a pessoa está dizendo. Se a pessoa, não, mas eu acho, pois é, você acha, mas não está certo. Isso não significa que ele não aceita críticas, ou que ele não aceita que você dê uma palavra contrária. Significa que ele tem a obrigação de mostrar a verdade para você. Os irmãos entenderam? Imagine você e os teus filhos, teu filho chega, pai, eu acho que não tem nada a ver fumar um cigarrinho. Minha filha de 9 anos chega em casa, pai, eu acho que não tem nada a ver. Todo mundo fuma e depois de mais velho pode fumar também, eu quero fumar agora. E eu digo para ela, filha, não pode fumar, faz mal para o teu pulmão, nós não fumamos, aqui em casa não é nosso costume, a gente não fuma, você também não vai fumar. Não, mas eu penso que não tem problema. Irmão, o que ela pensa não é autoridade, a autoridade é o papai sobre ela, que está dizendo, isso faz mal, não faça. Agora, quando se trata de igreja, quando se trata de pastor, quando você discorda de algo, você precisa dizer, o que a palavra diz? O que a Bíblia diz? E aí você chega para o teu pastor, pastor, eu não estou entendendo, o que a Bíblia diz aqui? Amém? Algumas pessoas falam de interpretação. Quem já ouviu falar que a Bíblia tem muitas interpretações? Levanta bem a tua mão. Você vai ouvir muitas pessoas falando, não, essa é a interpretação dele, não, essa é a interpretação daquele.
Não, esse pastor ele interpreta desse jeito, aquele outro interpreta de outro. Irmão, não existe várias interpretações, existe só uma interpretação. Diga, só uma. É a que é dada pelo Espírito Santo. Se a palavra de Deus, que é a verdade, pode ser interpretada do jeito que cada um quiser, então nós teremos problema. A palavra de Deus, ela só tem uma única e exclusiva interpretação do Espírito Santo. Só a interpretação do Espírito Santo. Então, quando alguém fala para você, não, mas isso é o que ele pensa, isso é o que fulano pensa, porque a gente pode interpretar assim. Não existe isso. A interpretação é uma única. Você está entendendo isso, meu irmão? A interpretação é única, só uma. Todas as vezes que você tiver uma interpretação da palavra, essa palavra ela vai ter que ser confirmada pelo texto e também por textos auxiliares que falem do mesmo assunto. Você não pode pegar um versículo e fazer daquilo algo para a tua vida, porque vai ser uma armadilha. Tem muitas pessoas que gostam daquele texto, ou melhor, daquele versículo que diz: tudo me é lícito, tudo me é lícito, posso fazer o que eu quiser. Só que não continua lendo, não leu nem texto, nem contexto, e nem os textos auxiliares, não lê nada. Não, tudo bem, faz o que eu quiser. E aí tem outros que olham, Deus não olha como o homem vê, mas Deus olha o coração. Se Deus olha o coração, então não tem problema, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso adulterar, eu posso fornicar, eu posso roubar, eu posso encher a cara, eu posso ser viciado. O importante é que o meu coração, eu amo a Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. O coração que Deus olha e se agrada é o coração que está voltado para Ele, para as coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. Não chamar alguém pelo título, isso não é errado. Eu lembro quando eu fui consagrado a pastor, junto comigo também foram mais alguns. Como eu já nasci numa casa onde o pastorado era comum, porque quando eu nasci meu pai já era pastor há mais de 10 anos, então eu entendi um pouco mais do que os meus companheiros. Mas eles ficavam tristes porque os irmãos continuavam chamando eles de irmão e não de pastor. Chegava, ô irmão fulano, paz, ô irmão. E para mim também, ô irmão Nai. Até hoje os irmãos lá de Rio Negrinho, eles não me chamam de pastor, eles me chamam de Nai, ou de irmão Nai. E os que me conheceram antes disso também, me chamam pelo nome. Ô Nai, beleza? Ô Nai, ora por mim. Porque não me conheceram como pastor. Não existe problema nenhum em se chamar alguém de irmão ou pelo nome. Estamos juntos? Agora, quando nós chamamos alguém, ou melhor, não chamamos alguém pelo título que lhe foi dado, porque não aceitamos a autoridade que está sobre ele, aí está havendo um problema. E eu quero ler com vocês. Abra Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Se você encontrou, diz amém. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Quem que deu? Deus. Deus deu alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, para pastores e doutores. Deus deu. Querendo o quê? Vamos lá? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vou repetir. Deus deixou esses homens querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para que Deus deixou os apóstolos e os pastores? Para aperfeiçoamento, irmão. Para que Deus deixou um pastor aqui na sua igreja? Para que Deus levantou doutores aqui na igreja? Pessoas entendidas da palavra? Para que Deus levantou profetas nesse lugar? Para ensinar a palavra, para que você não seja levado por todo vento de doutrina. Diga, vento de doutrina. Aí você ouve alguma coisa e não está firmado na palavra porque não tem um apóstolo, não tem um pastor que te ensinou. Aí você ouve aquilo, mas será que é assim? E aí você cai naquela cilada. Tem uma jovem que vinha aqui na nossa igreja, uma bênção. Eu creio que ela frequentou uns 2, 3 meses talvez aqui. Mas não houve um acompanhamento firme junto dela. Hoje ela está envolvida com hinduísmo. Hinduísmo. Na sua casa tem incensos e xamã e essas coisas. Ou seja, foi levada por um vento de doutrina porque não foi tempo suficiente ou porque eu, o pastor, não a abracei o suficiente para dizer, vem cá que eu vou te ensinar a palavra. Porque nós gostamos, irmãos, e inclusive você que está aí. Tem gente que está pensando, ai que palavra chata. Porque a maioria prefere que o pastor venha aqui e faça o que nós gostamos de fazer. Jesus está dizendo, alarga as tendas, cresça, avance, prospere. Essa foi a minha última palavra na reunião de obreiros. Cresça, e nós glorificamos, e nós saltamos, e nós pulamos, porque nós gostamos da promessa de Deus. Mas você só vai alargar, só vai crescer, só vai prosperar se você permanecer na palavra. Se não existir palavra de Deus, correção, exortação na tua vida, você vai cair, porque será levado por todo o vento de doutrina. Oh Jesus! Agora, diga comigo, apóstolos, pastores, doutores, profetas. A Bíblia não diz, Deus deixou irmãos para o aperfeiçoamento dos santos. Ele deixou apóstolos, pastores, profetas e doutores. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, não deixou você. Porque tem muitos irmãos, que não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, não é doutor na palavra, que está querendo ensinar o irmão do lado, que está querendo dizer para o irmão, não é bem assim como o pastor falou. Está entendendo? E o Senhor deixou bem claro, quem Ele deixou para ensinar a palavra dentro da sua casa, dentro da casa de Deus. Quem não reconhece o título, então não reconhece que o título vem de Deus. Quem não reconhece os títulos que Deus deixou, automaticamente não reconhece a autoridade de Deus. É isso, meu irmão. Se você vai numa corporação, na polícia militar, e chega lá um e diz, eu sou cabo, falando, cara, que cabo, cara, não estou nem aí se você é cabo. Ou seja, você não está reconhecendo a autoridade que o cabo tem,
e não está reconhecendo a autoridade que o capitão deu a esse cabo, não está reconhecendo a autoridade do Estado que deu ao capitão, não está reconhecendo a autoridade da federação que autorizou o Estado e assim por diante. E você não está reconhecendo a autoridade de Deus, porque toda autoridade vem de Deus. Então, voltando, não há problema de você chegar para o irmão Elianai, para mim e falar: ô irmão Nai, paz do Senhor, irmão Nai, ora por mim, não tem problema nenhum. Eu chegar para o pastor Joab: ô irmão Joab, paz do Senhor, tudo bom, irmão? Não existe problema. O problema está quando eu não reconheço a autoridade. E quem não reconhece títulos, normalmente não tem título nenhum. E aí ele diz assim: eu não estou à procura de título, eu não estou em busca de título, eu não estou em busca de cargo, o importante é servir a Deus. Pois é, mas é que Deus é que deixou os apóstolos, e se Ele não te chama de apóstolo, e você está dizendo que não importa, é esquisito, tem algo estranho no teu coração, ou tem algo estranho nessa pessoa que está falando com você, porque é uma honra dada por Deus e uma responsabilidade dada por Deus. Aleluia. Imagine você, fica de pé lá, Paulista, fica de pé aí, Paulista. O senhor mesmo? Fica de pé. Aí eu digo assim: o Paulista aqui vai receber um título hoje aqui da nossa igreja. Oh glória! Esse homem tem feito muito aqui por esta igreja, e nós vamos condecorar ele como guardião da Filadélfia Ministério Vida. E aí ele diz assim: ah, pastor, para com isso, eu não ligo para título. Deus diz assim: eu vou levantar apóstolos, eu vou levantar pastores, eu vou levantar doutores, eu vou levantar profetas. E aí alguém lá no meio que Deus não chamou, eu não ligo para título. Tome assento, obrigado, meu irmão. Eu não ligo para título. Você não liga para o que Deus diz de você? Então, é errado quando você chega para alguém que Deus já honrou. Esse é o diácono fulano. Fica de pé, os diáconos, por favor. Fica de pé, diáconos. E aí, Marco, beleza? Tudo bom, cara? Eu sei que ele é diácono. Diácono e nada, tudo a mesma coisa. Ainda se fosse pastor, né? Mas diácono. Adianta ter o título de diácono, não faz nada. Se você não recebeu o título, irmão, se você não recebeu o título de diácono, é porque você ainda não é um diácono, você é só um irmão. Então, quando você olhar para o diácono, entenda que ele foi reconhecido por Deus. Você pode aplaudir esses homens aqui, essas mulheres aqui? Muito obrigado, meus irmãos. Se esses irmãos foram reconhecidos como diáconos, é porque eles estão desenvolvendo um trabalho extremamente útil na casa do Senhor, e foi Deus que deixou os diáconos. E o próprio Deus, né, nós ouvimos o nosso presidente, o pastor Enéas, falando. O próprio Deus, quando ele fala de Jesus, e ele fala: aqui está o meu servo, ele fala no original: aqui está o meu diácono, Jesus. E alguém diz: ah, diácono, grandes coisas. Ser diácono, até me arrepio aqui. Ser diácono é uma honra. Ser um presbítero é uma honra. Ser um pastor é uma honra. E nós, como obreiros do Senhor, devemos honrar. E a igreja de Cristo deve honrar, sim, aqueles que Deus levantou. Amém?
Então, se alguém falar para você que não tem nada a ver, que você não precisa chamar de diácono, presta atenção. Os irmãos entenderam, não é pecado, não é errado você dizer irmão, irmã, para mim, não tem erro nenhum, mas você precisa entender que aquela pessoa foi honrada por Deus, e que quando você fala, ô diácono Nando, a paz do Senhor, diácono Nando, você está honrando aquela pessoa, e está honrando a Deus que reconheceu o diaconato naquela pessoa. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Olha só, algumas pessoas falam que quando a igreja procura andar muito sozinha, ou fala muito dela mesmo, e levanta a sua bandeira, está errada, porque o reino é um só. Com certeza vocês já ouviram que não existe placa de igreja, que no céu não tem placa de igreja. Quem já ouviu isso? Todo mundo. E é verdade, no céu não tem placa de igreja, mas na terra tem. Na terra tem placa de igrejas. Pastor, mas não é o reino? Sim, é o reino. E nós vamos falar sobre isso aí. Quando a Bíblia fala de reino, a Bíblia usa Israel como exemplo de reino. Quem já leu sobre reino na Bíblia, sobre Israel? Amém? Algumas pessoas, por isso nós precisamos do Pais e Filhos aqui. A Bíblia, o Antigo Testamento completo e o Novo Testamento está falando de reino, e quando fala de reino, fala de Israel, o reino de Israel. Em certa ocasião, o reino de Israel se dividiu entre o reino de Israel e o reino de Judá. Mas no reino de Israel existiam 12 tribos. Diga comigo, 12 tribos. 12 tribos dentro de um reino. Abra sua Bíblia, Números capítulo 10, versículo 18. Bem no começo da Bíblia, aí você vai encontrar Números, capítulo 10, versículo 18. Quem encontrou Números capítulo 10, versículo 18, diz amém. Olha só o que diz a palavra. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Para um pouquinho. Eu só estou pegando o versículo, depois você pode ler o texto todo. Partiram as tribos. Lá vai a tribo de Judá, levantou a bandeira. Diga comigo, levantou a bandeira. A bandeira da tribo de Judá, pá, levantou. Levantou a bandeira da tribo de Efraim, levantou a bandeira da tribo de Efraim. Levantou a bandeira da tribo de Ruben. Cada bandeira que levantava, o reino de Israel se levantava. Está acompanhando? Levantou a tribo de Ruben com a sua bandeira e os seus exércitos. Ruben, uma tribo com seus exércitos e com a sua bandeira. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho. A tribo de Ruben tinha seus exércitos, sua bandeira, como todas as outras tribos também. Hoje nós fazemos parte do reino de Jesus Cristo que está sendo implantado aqui na terra. Mas nós temos muitas bandeiras. Diga comigo, bandeira da Assembleia de Deus. Quem já viu a bandeira da Assembleia de Deus? Eu já vi, eu fiz parte, meu papai foi pastor, foi um dos líderes, assim como você viu aqui, ó, diante do exército estava Elisur, diante de uma congregação, diante de um exército da bandeira da Assembleia de Deus, estava o meu pai estava lá, em São Bento do Sul, depois em Pato Branco, depois lá em Barracão, depois lá em Correntes, né? Lá em São Bento do Sul, o exército
que o meu papai estava à frente tinha 1000 membros, 1000 soldados. Lá em Barracão tinha 5.000 soldados. E quando nós fomos lá para a Argentina, lá na cidade de Corrientes, na garagem do irmão Jimenez, tinha talvez uns 8 soldados. Você está acompanhando? E o processo não foi crescendo, não, foi diminuindo. Porque o soldado, o capitão, ele está sujeito à ordem, aonde Deus manda, ele vai. E ele estava então à frente dessa bandeira. E nós temos a bandeira da igreja quadrangular. Já estive com o pastor Natércio, que está à frente daquela igreja. Temos aqui na nossa cidade a bandeira das Soldados de Cristo, pastor Sérgio, homem amado, pelo qual nós oramos quando ele sofreu o acidente. E Jesus restaurou a sua saúde. Amigo nosso. Temos tantos pastores, pastor da Igreja Batista, pastor Júlio, são homens que estão na frente do seu exército e a sua bandeira se levanta em favor do reino. Amém? De que tribo você é? Qual é a tua bandeira? Eu vou repetir. Qual é a sua bandeira? Meu irmão, você tem ou não tem uma bandeira? Eu faço parte do reino, mas eu não tenho igreja nenhuma. Se você não faz parte de uma tribo, você não faz parte do reino. Você só pode fazer parte do reino se você fizer parte de uma tribo. Ninguém anda soltinho. Que palavra linda que o Senhor nos dá nessa noite. Aleluia. Sou desta igreja, mas visito outras quando eu quero. E meu pastor fica chateado. Depois não me coloca para desenvolver ministérios. Eu vou repetir. Eu sou dessa igreja, mas eu visito outras por aí. E depois o meu pastor fica chateado e não me coloca para desenvolver ministérios. Ele está abusando do poder espiritual. Eu vou ler para não ser duro e para não machucar ninguém. Ele não está abusando do poder e ele também não está trabalhando só em favor da placa da sua igreja. Ele simplesmente não pode contar contigo. Os irmãos entenderam? Ele não está abusando do seu poder espiritual como autoridade. Ele fica chateado, sim, mas ele não pode colocar você para desenvolver ministérios, porque ele não pode contar com você, porque você não o tem como autoridade. Você quer ir aonde você quer chegar a hora que você quer, às vezes você vem, às vezes você não vem. Então o teu pastor não pode contar com você. Não, pastor, mas é que eu estou no reino, eu fui lá na outra igreja. Pois é, mas lá na outra igreja é outra tribo. Imagina, o Rubens levanta a bandeira e ele tem 5.000 soldados no seu exército, mas tem uns 50 que estavam lá na tribo de Judá, lá, passeando. Nem avisaram. Mas está faltando 50 aqui, homem, onde é que estão? Não sei. Isso se chama desorganização, se chama, sei lá, qualquer coisa. E eu afirmo para você, que lá na tribo de Judá, eles olham para aqueles 50 e dizem: ué, o que esses perdidos estão fazendo aqui? O que os perdidinhos estão fazendo aqui? Aí diz: não, eu sou do reino. Nem o reino pode contar com essas pessoas. A palavra vai aprofundar mais um pouquinho, você vai entender. Nós precisamos levantar a bandeira da nossa igreja, dentro do reino, declarando que estamos prontos para a batalha.
A Igreja Assembleia de Deus, desculpa eu estar falando da Igreja Assembleia de Deus, mas é porque é uma igreja que eu cresci lá dentro. É uma igreja forte, levantada por Deus, poderosa em todos os aspectos e em todos os âmbitos. É forte. E quando surgem os conselhos de pastores nas cidades, e aí o conselho de pastor vai lá e convida o pastor da Assembleia de Deus para ir no conselho de pastores. E o pastor diz assim: não, benção, olha, eu não sei se eu vou mandar um representante. Eu vou mandar um representante. Aí o pessoal do conselho de pastores fica triste. Os caras não querem participar. Os caras não querem participar. É porque não tem entendimento que o pastor daquela igreja poderosa, irmão, se nós com uma igreja pequena igual a nossa, eu já não venço fazer tudo que tem que fazer, mas não venço mesmo. Por isso nós estamos aqui colocando pais e filhos. Imagina de uma igreja grande. O camarada não tem tempo nem de pensar, irmão. E ainda vai ter que tirar um tempo para ir lá se reunir com os pastores para tomar cafezinho e, bolacha. Agora tem uma coisa. Eu lembro quando esse conselho de pastores convidava o papai não ia, mas ele mandava um representante. Mas daí vai ter um trabalho lá na praça, todas as igrejas vão estar lá. Todas as igrejas reuniam lá na praça, umas 1.000 pessoas. Quando chegava a Assembleia de Deus, 5.000 pessoas. Você está entendendo? A bandeira era levantada, estamos juntos. Oh Deus! Quando for preciso, a Filadélfia levanta a sua bandeira. Somos poucos, mas em Cristo somos um. Aleluia! Oh Deus! Tem gente que critica alguns ministérios. Tem alguns ministérios, inclusive aqui no Brasil, que eles só tocam louvores lá da sua igreja. Ali em Curitiba tem uma igreja assim. Eles só tocam louvores da sua igreja, que foi criado lá. Alguém lá, Deus capacitou e a pessoa cria aqueles louvores e a sua igreja só canta aqueles louvores. Não canta louvores de outra igreja. E alguém acha ruim isso. Irmão, que maravilha se Deus nos desse aqui na Filadélfia que nós cantássemos só os nossos louvores. Já pensou que glória? Já pensou que maravilha? Deus levanta aqui, o irmão Val começa a dar sabedoria para ele e para essa banda, e aí qualquer pessoa que entra aqui, uau, aqui que só canta, que louvores é esse? Não, Deus deu para nós aqui. É algo que veio direto do trono aqui, não é algo que veio lá para a tribo de Benjamim, e daí a tribo de Judá cantou, e daí veio para a tribo da Filadélfia. Não, Deus deu aqui. Isso não significa que você está isolado do reino. Isso significa que Deus te deu algo especial. Amém? Diga comigo assim: elitismo espiritual. Quando fala elitismo espiritual, algumas pessoas ficam escandalizadas. Mas deixa eu falar para você, existe uma elite. Existe uma elite espiritual. Quer ver só? Porque senão nós vamos ter que rasgar uns pedaços da Bíblia, irmão. Porque nós temos aquele pensamento de comunista. Pensamento de comunista. Tudo igual. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Olha para o irmão que está do seu lado, aí você já vai ver que ele não é igual a você. Já na aparência é diferente. Olha para o teu polegar. Aí já mostra duas coisas. Uma, você é diferente do teu irmão. E a outra, você é especial para Deus. Já pensou se fosse todo mundo igual? Não é. Nós não somos todos iguais. E espiritualmente falando, também não. Quem gosta de fazer as coisas iguais é o ser humano. O ser humano, ele quer colocar as caixinhas tudo uma atrás da outra. Eu creio que se Deus fizesse caixa ia ser assim, uma grande, uma pequena, uma para lá, outra para cá.
Você já viu uma floresta como é que é? Ah, tem floresta que é tudo retinho um atrás do outro. Pode ter certeza que foi o homem que plantou. A floresta de eucalipto, um atrás do outro, facinho para cortar depois. Deus não faz assim. Deus não faz assim, mas não faz mesmo. Deus faz um gordo, faz um magro, faz um baixinho, faz um altão, faz um fortão, faz um barrigudinho. Eita! Que glória, irmãos! E tem gente querendo dizer que todo mundo tem o mesmo nível espiritual. Não tem, existe elite espiritual. Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça. Fala alto aí. Por todos os homens. Ele começa dizendo assim, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo assim: ora por todo mundo. Aí no versículo 2 ele diz: pelos reis. Os reis não são homens? Os reis não são homens? São, mas merecem um destaque. Pelos reis. Por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Você faz oração por todos os homens, porque você tem que orar, mas quando você ora pelo rei, quando você ora por aqueles que estão em eminência, você terá então uma vida quieta, uma vida boa, uma vida sossegada, porque são os reis, são os que estão em eminência, que decidem como você vai viver. Se os nossos presidentes deste país tivessem sido honestos, não tivessem roubado e destruído a nação como eles fizeram, como que nós estaríamos vivendo hoje? Se nós não precisássemos pagar esses impostos absurdos, você, ao invés de ter, no meu caso, um Picasso C4 2011, eu teria um Picasso C4 2017. Ao invés de eu morar numa casa de aluguel, eu teria a minha própria casa. Você está acompanhando? Mas por causa dos que estão em eminência, a nossa vida às vezes é conturbada. Eu chego ali no hospital, não tem médico. Por quê? Porque os que governam não estão fazendo certo. Então existe diferença, diga comigo, existe diferença de pessoa para pessoa. Todos são dignos de oração, mas há distinção. Então, quando você for orar, ora pelo presidente, ora pelo prefeito, ora pelo vereador. Senhor, aqueles que são corruptos, extirpa da nossa cidade. Senhor, aqueles que estão comprando voto, extirpa da nossa cidade. Aqueles que estão roubando, extirpa, Senhor, da nossa prefeitura. Pai, coloca lá homens e mulheres tementes ao teu nome. É um direito teu de orar por eles. Agora, eu chegar aqui e falar: rapaz, prefeito sem vergonha, hein? Que prefeito ladrão mesmo. Bicho é sem vergonha. Mas eu não conheço, irmãos, eu não sei se é verdade. Você está acompanhando? Não, mas é que eu ouvi falar. Você ouviu falar, mas você sabe se roubou mesmo? Você não sabe, então você não pode falar. Não, sabe o vereador fulano? Pois é, no dia das eleições o camarada estava lá dando 50 para quem votasse nele. E você sai falando isso. Era verdade, irmão? Você não sabe se é verdade. Isso não é direito teu. Você não pode falar dele. Você pode entrar no quarto e dizer: Senhor, se tem vereador corrupto, elimina. Honra, Senhor, aqueles que são fiéis a Ti. Mas nós não queremos entrar no quarto para orar. Nós queremos chegar no nosso irmão e falar mal do cara. E isso não vai resolver. Atos 5, versículo 15. Atos 5, versículo 15. Está acompanhando, irmão Álvaro? Amém? Quem encontrou diz amém.
de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. Para só um pouquinho, segura aí. Pedro era comum? Pedro era comum ou ele era da elite espiritual? Era da elite, meu irmão. Você não vê falando isso de Mateus? Não vê. Não, e Mateus passava e a sombrinha do Mateus já ia curando. Não vê. Mas de Pedro, estava enfermo, estava paralítico, coloca ali ele não tem tempo para falar, ele é muito burrido, mas se a sombra pegar, se a sombra do Pedrão pegar ali, vai levantar. Se isso não é ser elite, e tem gente que diz que elite é errado. Irmãos, como eu queria andar do ladinho da elite. Nós fizemos de tudo para chegar do lado da elite da América Latina, né, pastor Jovem? Fizemos de tudo para chegar pertinho da elite. Vim de Brasília, viajei o dia inteiro, das 6 da manhã às 6 da tarde até Piracicaba. Dormi em Piracicaba, no outro dia 6 da manhã, pau de novo, viajei de novo, o dia inteiro, para chegar aqui na Palhoça. 6:30 para as 7 da noite aqui. Fiz o culto na quarta-feira, fiz o culto lá na igrejinha. Depois do culto, 1.300 quilômetros até no Uruguai, até Montevideo. Para quê? Para ver a elite, para ver o pastor Cachiluna. Chegamos num lugar, 30.000 pessoas. Que desânimo. O pastor Cachiluna ficava desse tamanhinho lá. E nós aqui. E quando ele vai orar, ele faz uma oração tão comum, né? Padre, os enfermos que estão neste lugar, esteja sanando agora por tu poder, Senhor. Uma oração tão... E aí, terminou aquela oração que não deu 3 minutos e falou: os hermanos que foram sanados, venham para cá. Aí o menino de 3 anos que não enxergava, foi curado. Curado 100%, não via nada, agora vê tudo. Tantos milagres ali. Aí nós, não, a gente quer chegar perto. E alguém diz: isso é idolatria, pastor. É mesmo? Você está lendo a mesma Bíblia que eu ou não? Você está lendo a mesma Bíblia que eu? Deus levantou alguns para apóstolos, alguns para operar milagres. A Bíblia diz: operadores de milagres. Não é todos. Eu não sou, irmão. Então eu quero chegar perto. Você está entendendo, meu amado? Olha só, versículo 17, aí onde você está. Atos 5, versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Pastor Cachiluna é do capeta. Eu nunca cheguei perto do apóstolo Valdomiro Santiago. Nunca cheguei perto dele. Não tive oportunidade. Mas o meu pastor, meu irmão de sangue, que já está com o Senhor Jesus, o pastor Gerson, foi a Curitiba porque queria chegar perto da elite espiritual. E quando chegou lá, 10 horas da manhã, que era para o pastor estar lá, o pastor não estava. E a gente cantando, e a gente pregando, e deu 11 horas, e deu meio-dia, e deu 1 hora, e já tem gente murmurando, e já tinha gente falando: onde é que está o homem? Onde é que está? 3 horas da tarde, lá vem o helicóptero. Pousou lá o helicóptero, saiu o chapeludo. E já teve gente murmurando: de helicóptero.
Não, queria que viesse de jegue. Queria que viesse de carro, queria que viesse de ônibus. De que jeito, meu irmão? Um homem ultra mega ocupado que tem igreja em toda parte do mundo. E ele chegou e falou: irmãos, me desculpem, eu estava num trabalho lá no Recife, depois estive num trabalho em tal lugar, depois estive num trabalho em tal lugar, mas graças a Deus que eu cheguei aqui. E o negócio é o seguinte, eu já estou indo lá para São Paulo. Então quem quer a bênção, dá aqui a Bíblia aqui, ó. Quem quer a bênção, quem quer ser curado, eu vou abrir a Bíblia aqui, e quem olhar para a Bíblia vai ficar curado. E o paralítico que estava do lado do pastor Gerson levantou da cadeira e foi lá testemunhar. Mas o Valdomiro não fez nada. Ele nunca fez nada, irmão. Valdomiro nunca fez nada. Quem fez foi Jesus, que olhou para o apóstolo e disse assim: Valdomiro, você está aqui capinando, plantando mandioca, mas eu acho que eu vou fazer de você um apóstolo e você vai curar os enfermos. Vem cá. Quem crê vai receber, e acabou. Que dificuldade o ser humano tem de reconhecer a autoridade. Não, mas é que o camarada não pode ser homem de Deus porque tem isso errado, porque não é do jeito que eu penso. Irmão, o jeito que você pensa, o jeito que você acha que é errado, isso aí não tem nada a ver. Você tem que olhar para a palavra de Deus e receber de Deus. Receber de Deus. Diga comigo: a sombra de Pedro. Sem sombra de dúvida, Pedro era da elite. Aleluia. E os sacerdotes se encheram de inveja. Irmãos, quer ver só? Vai comigo para Atos capítulo 19, versículo 11. Mas vamos falar um pouquinho de Paulo aqui, vai ser rápido. Agora, eu quero dizer para você que se Paulo não tivesse o conhecimento que ele tinha das Escrituras, nós não teríamos a metade do Novo Testamento aí. Nós não teríamos a metade do Novo Testamento se Paulo não conhecesse as Escrituras. Então Paulo não era comum. Paulo não era comum, ele era da elite, meu irmão. Agora olha só, Atos 19, versículo 11. E Deus pelas mãos de Paulo, diga pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Para um pouquinho. Pelas mãos de quem? Está curado, estava curado. Aonde Paulo colocava a mão, o milagre acontecia. Mas tinha pessoas que estavam longe. Aí eles chegavam: ô Paulo, dá esse lenço para mim aí. A minha filha está doente lá. Paulo, leva aqui, ó. Tá aqui, ó. Leva o lenço. Põe lá em cima. Aí pegava o lenço, chegava lá na casa, colocava na cabeça da filhinha, e a filhinha era curada. Ô Paulo, me dá esse avental aí, porque Paulo fazia tendas, né? E ele usava um avental. E o Paulo, vou ter que fazer outro avental. Vai, leva o avental. Colocava o avental na pessoa, a pessoa era curada. Aí o Valdomirão pega e passa o lenço dele assim naquele suor de negão, né? Val? Faz assim, leva lá que vai ser curado. E alguém, ai que idolatria. Não existe isso. Não existe para você que não crê. Não existe para você que não crê e não reconhece a autoridade da palavra de Deus. Vamos repetir o versículo 12, 19 e 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, aos enfermos e as enfermidades fugiam deles.
e os espíritos malignos saíam. Versículo 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, eu penso que o endemoniado cruzou os braços assim, ó. O endemoniado cruzou os braços e o espírito maligno falou na boca dele assim, ó: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O endemoniado está fazendo o banzé, o endemoniado está quebrando tudo, e lá chegam aqueles que não são de Jesus Cristo. Diga que não são da elite. E a gente é teólogo, aqui é o doutor fulano falando, aqui é o doutor ciclano, PhD em teologia. Sai, capeta, no nome de Jesus, do pastor, do apóstolo Valdomiro. Olha, cara, eu até conheço Jesus, conheço até o Valdomiro, até o Nai lá, porque ele também expulsa demônio. Conheço o Nai também. Mas quem que é você, cara? Não era da elite, né, irmão? Desculpa. Continua. Versículo 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O demoniado deu um pau tão grande neles, arrancou a roupa deles que eles saíram pelados, correndo. Por quê? Existe ou não existe diferença? Claro que existe, irmão. Claro que existe. Tem o crente que nunca ora, tem o crente que ora mais, tem o crente que ora muito, tem o crente que busca de Deus, tem o crente que não busca. Do mesmo jeito que tem pastor que ora e tem pastor que não ora, tem pastor que busca de Deus, tem pastor que não busca, tem pastor que tem poder de Deus e tem pastor que não tem poder de Deus. E o que tem poder de Deus se chama elite. Pelas mãos de Paulo, diga comigo de novo, pelas mãos de Paulo. Irmão, se não existisse distinção, estaria escrito assim: e pela mão de algum homem Deus fazia sinais e maravilhas. E pela mão de algum homem. Mas não, diz pela mão do Paulo. Ele foi o meu escolhido para operar milagres. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu nem vou perguntar quem está cansado, porque alguns já estão dormindo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: aguenta aí, que Deus está falando com você. Vamos lá. Tem pessoas que dizem que o pastor quer controlar a sua vida. Quem já ouviu isso? Tem pessoas que dizem que pastor que quer controlar a sua vida é porque tem medo de perder você. Tem medo que você vá para outra igreja. Tem pastor que fala isso. E tem gente que fala isso. Que o pastor que quer controlar a tua vida é porque tem medo de perder você. Irmão, o Senhor nos chamou para a liberdade em Cristo. Eu não tenho como impedir ninguém de dizer assim: sabe o quê? Cansei da Filadélfia. Não tem. Eu não tenho como dizer para você: irmão, fica aqui, por favor, meu irmão. Não vai embora, meu irmão. Mesmo que eu faça isso, mesmo que eu me ajoelhe, não vai. Fica aqui. Se você quiser, você vai embora, eu não posso fazer nada. Se tu fala: não, eu vou lá para outra igreja, acabou. Posso ficar chorando aqui quanto quiser. Você tomou a decisão de: vou embora, não quero mais saber do pastor Nai. Não pode fazer nada. Irmão, se você tem uma churrascaria, eu quero que você preste atenção. Se você tem uma churrascaria, você quer servir ali a melhor carne. Você quer servir a melhor carne. Você quer fazer o melhor churrasco, para que quando a pessoa entre e prove daquela carne, queira voltar naquele lugar.
Tem uma churrascaria que uns irmãos me levaram um dia, no Mercado Santos, aquele Mercado Santos lá embaixo. Ao invés de você voltar para Palhoça, você vai em direção lá para a BR. Como é que é o nome da churrascaria? Não, não é Brange não. Não. Não é Zunino. Fala, no Mário, o senhor conhece lá? Aquela que serve aquela picanha. É Brange? É isso aí, Melrerlo. Me levaram lá. Vem aquela picanha. Oh, mas se alguém sentir, pode me levar lá que eu vou de novo. Coisa especial. Vou falar para você. O dono não veio falar comigo. Não veio. Mas os garçons chegaram e aí, pá, tá. Irmão, não precisava nem o garçom ser gentil. Só o sabor daquela carne, eu quero voltar lá. Agora, você pensa que algum pastor de qualquer igreja quer mandar você embora? O desejo de todo pastor é ver a casa cheia. O desejo de todo pastor é ver você sentado ali naquela cadeira, é ver você cantando, é ver você pregando, é ver você discipulando alguém. Esse é o desejo de todo pastor. Então seria muito fácil eu nunca corrigir você. Já pensou se eu entro lá na Melrerlo? Entro lá e o garçom olha para mim: ah, desculpa senhor, mas aqui não pode entrar com essa roupa. Ah, como que não, cara? Estou bem vestido. Não, essa camisa aí está meio velha já. Aqui só entra com camisa nova. Eu não voltava mais lá. Mas se a carne é boa mesmo, quando tiver uma camisa nova eu vou lá. Na igreja, o pastor é obrigado a corrigir você. E todas as vezes que o Senhor coloca uma palavra de correção, uma palavra de exortação, o pastor já treme nas pernas. Ele já treme porque ele sabe que vai vir murmuração, ele já sabe que alguém vai ficar triste, ele já sabe que alguém vai dizer que não é bem assim, ele já sabe que alguém não vai vir mais naquela igreja. Que luta para o pastor. Mas ele não está aqui para servir a igreja, ele está aqui para servir a Deus e falar para a igreja o que a igreja precisa ouvir. Aí alguém diz assim: está querendo controlar a minha vida. Diga: o pastor quer controlar a minha vida. Fala alto: o pastor quer controlar a minha vida. Abra 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Se alguém precisa sair, alguém já está cansado, deixa a sua oferta e daí pode ir para casa. Ah, né? Do jeito que está a coisa, não pode vacilar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Se você encontrou, diz amém. Amém. Olha só. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. O que você come, o que você bebe, ou qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. Aí eu pergunto: quando você entrou aqui neste lugar, você sabia disso? Você sabia que o que você come tem que ser para a glória de Deus? Antes de você conhecer a Jesus, antes de ler a palavra, você sabia? Antes de você conhecer a Jesus, você sabia que usar droga não glorifica a Deus? Ô meu irmão, você está aprendendo. E aí alguém diz: o pastor quer controlar a tua vida. O pastor não quer controlar a tua vida. Eu não consigo controlar nem a minha casa, meu irmão. O Mel, come essa carne. Come a carne, menina. Eu só quero arroz. Tu vai ficar fraca só comendo arroz, você precisa de carne. Eu não quero.
Se lá na minha casa, que é desse tamanho, imagina com esse povo todo já adulto aí. Você acha que é fácil controlar você? Dizer para você o que você tem que comer ou deixar de comer? Mas a Bíblia está dizendo que você tem que comer para glorificar a Deus. O que você come tem que glorificar a Deus. O que você bebe tem que glorificar a Deus. E alguém diz, pastor quer controlar. Tem gente que diz que o pastor que fala sobre o teu namoro está querendo controlar a tua vida. Você não pode namorar quem você quiser. Eu posso sim. Aí o pastor diz, não pode. O pastor está querendo me controlar, vou para outra igreja. É só o tempo do pastor lá falar de namoro, ele vai falar que você não pode namorar com quem você quiser. Quer ver só? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aí lá vai a irmãzinha. Pastor, achei um varão, coisa mais fofa. Parecido com o pastor Nai. Achei o homem mais lindo do mundo. Ele serve ao Senhor Jesus? Ele é crente, irmã? Ele vai em alguma igreja? Pastor, é que eu senti um chamado para cuidar dele. Eu sei que Jesus vai salvar. 2 Coríntios capítulo 7. Da onde sabes, ó mulher, se salvará? Você não sabe. E aí você está em desacordo. Aí o pastor diz para você, você não pode namorar com quem você quiser. Quando você encontrar alguém, vem falar com o teu pastor. Pastor está querendo controlar minha vida. O pastor é obrigado a dizer para você, esse camarada não serve. Essa moça não presta. Essa não é a mulher para você. O pastor tem que falar isso. E aí você diz sim, ou você diz não, vou fazer o que eu quiser. E o pastor, lavei as minhas mãos, já entreguei a palavra. Mas é que lá na outra igreja, lá você pode namorar quem você quiser, o pastor não fala nada. Então esse pastor está errado. Não, lá ele não controla a minha vida. Se ele não controla a tua vida, você está desenfreado para o inferno. Tem gente que diz assim, pastor que quer controlar as tuas vestimentas, que quer dizer o que você pode vestir ou não, está querendo controlar a tua vida. Então abra 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou, dá um amém bem forte aí para acordar. Amém. Olha só. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Era o apóstolo Paulo que queria controlar o Timóteo. E queria controlar a igreja do Timóteo. O Paulo era metido, irmão. Além de controlar a igreja dele, queria controlar a igreja do outro ainda. Olha só. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Minha irmã, essa saia está muito curta. Jovens da igreja, mocinhas da igreja, de mini saia. Jovens da igreja que têm coragem de entrar aqui dentro desse templo, com a saia aqui, sapato de salto, andando lá atrás. Aí o pastor fala, pastor está querendo controlar minha vida, quem que ele acha que é? O pastor está querendo livrar você do inferno. Se a palavra diz que é para a mulher se vestir com pudor, o que eu posso fazer, meu irmão? Eu como homem gosto de ver. Desculpa que o teu pastor é homem também.
Mas Deus não gosta que eu fique olhando, é pecado. E Deus não se agrada que você se vista assim. Deus quer que você se vista com pudor e que você seja só para o teu marido. Aí, é o pastor que está querendo controlar a tua vida? Ou é o pastor que está falando para você: ei, a palavra de Deus diz que não é para ser assim. Aleluia. Pastor que diz para você que antes de mudar de cidade você tem que falar com ele, está querendo controlar a tua vida. É mesmo? Pastor que diz para você que você não deve faltar o culto, está querendo controlar você, para que você não vá para outra igreja, porque ele tem medo de perder você. Isso é mentira de Satanás, irmão. Quer ver só? Abre Hebreus capítulo 10, versículo 25. Fica tranquilo que já estamos terminando. Hebreus 10, 25 e 26. Se você encontrou, diz um amém. Amém. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Diga, não deixando a nossa. Irmão, qual que é a tua congregação, irmão? É Filadélfia, irmão, para com isso. Tenha senso, irmão. Não deixando a nossa congregação. Quando eu estava lá em Rio Negrinho, a minha congregação era lá em Rio Negrinho. Quando eu cheguei nessa cidade para plantar essa igreja, eu não visitei nenhuma igreja aqui na Palhoça. Eu visitei igrejas de São José, Florianópolis, mas não visitei nenhuma igreja aqui, para que quando eu abrisse as portas e alguém viesse para esse lugar, ninguém pudesse dizer: pastor foi lá na nossa igreja, começou a frequentar, depois levou um rebanho. Não sou desse daí, não tenho esse tipo não. Eu vim aqui para plantar uma igreja. Aqui é a minha congregação. Aqui é a tua congregação. Não deixando a nossa congregação. E aí diz assim, ó: antes admoestando-nos uns aos outros. Sabe o que é admoestando? É, liga lá para o irmão: ô irmão fulano, por que você não veio no culto na quarta-feira? Ah, está querendo me controlar. Não está querendo te controlar, está te puxando, dizendo: vamos para o céu. Vamos se fortalecer da palavra. Se o teu filho fica um dia sem comer, você já fica atribulado. Se ele ficar 2 dias sem comer, você já fica horrorizado. E se ele ficar uma semana, você está com os cabelos desse jeito. O que houve? Vai morrer. E vai morrer. Aí você falta no culto, o pastor já está com o cabelo de pé, e você pensa que ele quer controlar você. Não, é porque ele sabe que você vai morrer espiritualmente se você não vier para a casa do Senhor. Não, pastor, mas é que eu leio a Bíblia em casa. Mentira, deixa de ser mentiroso. O pai conhece o filho. Filho que não vem no culto, filho que não lê a Bíblia em casa, filho que não ora em casa. Vai dizer que a minha filha não come feijão na minha frente, mas ela come na escola? Ah, para com isso. O pai fica preocupado com você. Aí veja só: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. É pecado ou não é pecado deixar a sua congregação? Fui eu que li ou foi você que leu aí? Ai, não é pecado não ir no culto. Não deixe de congregar, porque depois que você aprende e você faz, é pecado, está dizendo aqui. Aí é a interpretação do pastor. Essa é a interpretação do pastor? Ou é a interpretação do apóstolo? Não tem apóstolo aqui, ninguém sabe quem escreveu Hebreus aqui. Abra para nós encerrar a última leitura, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A última leitura, irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra é para mim. Nai, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aí versículo 16: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. O apóstolo Paulo escreve por irmão Timóteo e diz assim: ô Timóteo, você seja um obreiro aplicado e conhecedor da palavra, mas não fica dando trela e ouvindo coisas que não estão de acordo com a palavra. E essas palavras esquisitas aí, ó, quem está falando é o irmão Himeneu e o irmão Fileto. Está acompanhando? É o irmão Himeneu e o irmão Fileto que estão fazendo, a palavra deles é como uma gangrena. Versículo 18: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. O pastor, o líder da igreja, ele tem a obrigação de rejeitar tudo o que está em desacordo com a palavra de Deus. Quando alguém no meio do povo, seja pastor, seja diácono, seja presbítero, evangelista, seja quem for, qualquer irmão, que começa a trazer uma doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus, primeira obrigação do pastor, chamar aquele irmão e falar: meu irmão, não é assim, a palavra diz assim, assim, assim. Pastor, mas é que eu aprendi em tal lugar, Meu irmão, o que você aprendeu lá, eu creio que Deus não te trouxe aqui para me ensinar, mas te trouxe aqui para você aprender. Esse é o primeiro ponto. E para muitos irmãos que chegaram nesse lugar, a minha pergunta quando eu via que eles estavam exaltados era: quem te trouxe para este lugar? Não, o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo? Foi. Ele te trouxe para me ensinar ou para você aprender? Falei: então, meu irmão, se eu estou falando, eu estou mostrando na palavra de Deus, é o teu coração que está rebelde, irmão. Para com isso. Não é fácil, né? Não é fácil. Alguns, será que algum permanece? Aleluia. Ah, mas daí o pastor falou o nome do irmão. Ah, o pastor deu a entender que era fulano. Eu sou obrigado, no mínimo, a dar a entender quem é que está fazendo confusão, meu irmão. O apóstolo Paulo, além de falar, ele escreve. Ele deixa bem claro: ó, o Himeneu e o Fileto já era. Duas trevas dentro da igreja. E em outra ocasião ele diz assim: fulano e fulano eu já os entreguei nas mãos de Satanás, para que o corpo se perca e talvez a alma se salve. Não. E aí? O pastor é ruim? Daí alguém está dizendo assim: ai, sair de uma igreja dessa é um trauma, é traumático. Foi traumático para Himeneu e Fileto, né? Foi traumático. O Timóteo pega a carta do apóstolo Paulo lá diante da igreja, e está lá o irmão Himeneu e o Fileto lá. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Ai, ai, ai.